iceberg de teorias da conspiração brasileiras. Mais uma super pedrada do meu mano Menino Thomas, esse canal que vocês recomendam sempre aqui nos comentários pra mim. Estamos mais uma vez no canal dele, então lembrando que todos os links originais aí do canal do Menino Thomas vão estar aqui embaixo na descrição pra você passar e dar uma moral pro conteúdo original. Queria aproveitar também pra pedir pra vocês interagirem com este conteúdo. Vocês sabem que eu fiquei muito tempo fora deste canal e vai me ajudar demais ao YouTube a entender que eu estou de volta. Faz um comentário bacana, uma sugestão de um próximo vídeo, ou quem sabe até complemente com alguma coisa que eu esqueci de falar. E se você quiser realmente me ajudar, nós temos agora neste canal o Clube de Membros, onde a partir de R$8 você tem acesso a um mês inteiro de conteúdo antecipado deste canal que vos fala. Além de aparecer aqui em cima agora, olha só que legal, nós temos uma barra de membros que vai ficar visível aí ao longo de todo o vídeo. E nós temos agora também esta meta de membros aqui, que é o iceberg do Christian, que eu vou gravar assim que a gente conseguir 500 membros neste canal. Eu vou sempre tentar pensar em conteúdos legais pra gente ir desbloqueando e como uma forma de incentivar vocês também a se tornarem membros por aqui. Enfim, meus amigos, vamos lá, sem perder muito tempo. Já temos o Gugu aqui, esse senhor que aparece 2 vezes, que deve ser importante, né? Caramba, eu gostei da qualidade do vídeo ali no começo, não dá nem pra entender o que a pessoa tava digitando, né? Contato com seres de outro planeta. Tá, uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. Caramba, Gilberto Barros, o melhor vídeo do Gilberto Barros é aquele que ele fala pro cara que é o Alexandre Frota virou V3 pontinhos. É maravilhoso esse vídeo. Pérolas da internet. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Esse bagulho do Yu-Gi-Oh! Ele foi por muito tempo, esse episódio do Gilberto Barros, ele foi lost media na internet. Recentemente, 1 ano atrás, mais ou menos, que encontraram. E assim, esse vídeo tava o tempo todo no YouTube, a galera só não tinha realmente encontrado esse vídeo aí, devia estar na Deep Web do YouTube. Eu acho também que a gente vai ter aqui o ET de Varginha, apareceu aqueles agentes que trabalharam na captura do ET de Varginha, o pessoal que desapareceu, o pessoal que morreu também lá na cidade de Varginha, um negócio muito estranho, que até hoje não tem explicação. Apenas que... Busquem conhecimento. Brasil, a propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O iceberg... Calma, menino Thomas! O cara já começa com os 2 pés no peito, mano. Desculpa, foi mal. Calma, eu sou burro, talvez. Literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas daqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que implicam esse edit do Neymar no vídeo. Uma conspiração maior, que por si não possui provas concretas. Eu confio na minha audiência o suficiente para deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes. A gente vai discutir cada uma aqui, menino Thomas. Calma, fica tranquilo, não precisa xingar nós. E eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas. Então, por favor, não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita, por favor. Pode deixar. Enfim, espero que gostem do vídeo. Tô com medo. Eu acho que tem que começar com ET Bilu, né? Nada mais justo, eu acho que ele é a teoria da conspiração mais famosa da história do Brasil. Recente, pelo menos. O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais icônicos do Brasil. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul. É engraçado porque imagina nós brasileiros tentando explicar o que é o ET Bilu pra um gringo, né? Pra um cara de fora. Fala assim, então... Documentaram um ET e ele disse apenas que busquem conhecimento. É inacreditável, não é, meus amigos? E uma vozinha fininha. Apenas que busquem conhecimento. Maravilhoso, maravilhoso. Onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir... Então, aí que acontece? Dizem que esse Urandir é o ET Bilu. Eu lembro disso aqui. Dizem que ele era o Homem-Aranha. Ele e o Peter Parker, né? O Homem-Aranha e o Peter Parker nunca estão juntos ao mesmo tempo nos lugares. Igual o Batman. E o Urandir nunca está junto com o ET Bilu. Olha só quem diria. Fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar
e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. Até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. É muito engraçado, o nome do ET é Bilu, não é um nome poderoso de ET que vai dominar a raça humana, não, o nome dele é Bilu. Bilu é um nome que é vergonhoso até pra cachorro. Se o cachorro chama Bilu, ele já fica tipo, pô, mano, meu nome é Bilu, cara, eu não gosto desse nome. Imagina um ET, né? Um ser de outro planeta, um ser extraterrestre que vem na Terra. Qual é teu nome? É o ET Dominador? É o Predador? É o Alien? Não. ET Bilu, apenas que busquem conhecimento. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record. É muito engraçado, né? Porque a gente vê em filmes que é sempre nos Estados Unidos, mas não. O ET Bilu escolheu o Brasil, porque é o melhor país de todos, pô. Para que eles visitassem Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Fernando está pegando o Bilu já. Não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Que vergonhoso, cara. Que bagulho. É cringe. É um negócio que você olha e fala, ai, meu coração, mano. Te vendo. Não sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo, não. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Urandir, você tá agachado, Urandir? Aqui, peraí, eu conheço essa voz de algum lugar. É. Eu estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A reportagem sobre o ET Bilu alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Então, a questão é o seguinte, meus amigos, é win-win pra todo mundo. Primeiro a Rede Record, a audiência gigantesca, foi lá e entrevistou um ET! E não era nem o ET do ET Rodolfo, que era que cantava, vocês querem que a Gina vá embora? Não era esse ET não. Tem a música do, como que era? O rap do ET? Do ET e Rodolfo? Eu não lembro agora, gente, mas eu tenho certeza que tem gente dessa época aí que assistiu o ET e o Rodolfo no Domingo Legal. Foi legal pra Record, muita gente assistindo, audiência, views, legal. Foi bom pro Urandir, que tava fazendo isso pra que a galera fosse visitar a cidade, que atraíssem turistas, certo? E foi bom pra galera porque virou um meme. Isso aqui, tudo bem, é meio, sei lá, não sei se é criminoso fingir que é um ET, eu não sei, não tem na Constituição isso aí, falando que é crime, fazer de conta que é um ET Bilu, eu não sei, realmente eu não sei. Mas gerou entretenimento pra gente. Gerou piada, gerou graça. Talvez se fosse passar outra matéria na Record, por exemplo, a matéria que eu fiz pra Record, não sei se vocês lembram quando meu chuveiro explodiu, que eu dei entrevista pra Record, não foi igual a do ET Bilu, não aconteceu nada. No máximo, meu tio que mandou mensagem falou, nossa, você apareceu na TV. Mas não foi legal, não foi engraçado, era só eu falando que o chuveiro explodiu enquanto eu tava fazendo live. Agora, no caso aqui, virou busca em conhecimento. Virou, basicamente, parte do folclore brasileiro. A gente tem a época do folclore com Saci, Mula Sem Cabeça, e agora a gente tem o ET Bilu, que chega pra complementar, gente. É um folclore novo, é um folclore do século XXI. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu. Ava! Não acredito que tem gente que duvida. Não, é 100% real, pessoal. Dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao contrário, ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo. E a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos. E o capacete. E depois aquela estrutura de cima. É pra meio que fazer como se fosse um olho, né? Olho de gato que o pessoal chama. Tá ligado? Tem na rua que eu morava ali,
tinha uns olhos de gato na rua, eu lembro, que era tipo assim, tu chegava de noite, batia o farol, e aí acendia, era tipo uma lombadinha com umas tartaruguinhas, não tartaruga de verdade. Caramba, como é que eu explico? Eram uns tijolinhos, um negócio em cima que tu passa com o carro pra o carro diminuir, e aí tinha um olho de gato, que é aquela parada reflexiva que inclusive tem nas pistas, se eu não me engano, em algumas rodovias, talvez. É um negócio que tem atrás do capacete, e aí talvez ele tenha feito de uma forma que ficou só 2 pedacinhos do olho de gato atrás, então a câmera ou alguma luz batia e iluminava só 2 pedacinhos, como se fossem 2 olhos, entendeu? Onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são 2 pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel. O Celso Daniel foi um prefeito que denunciou alguma parada, se eu não me engano ele era de Santo André, e aí mataram ele, né, um negócio assim. Eu lembro que eu era muito novo quando isso aconteceu. Eu realmente não me lembro. E nunca acharam quem foi o mandante desse assassinato, basicamente. É um dos casos mais controversos da história brasileira e o centro de diversas teorias famosas. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o Ratinho, hoje teremos o teste de DNA. Desculpa, é o Sombra, né, gente? carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com... Prenderam os membros da quadrilha, mas... Tudo bem, prenderam os membros, mas o mandante mesmo, quem falou tem que ir lá e pegar o cara, eu acho que nunca se achou, não é? Ou eu tô falando besteira? Com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel. Então, ficou muito estranho esse lance aí, né, de tipo assim, é muito cômodo, né? A quadrilha que sequestrava, sequestra relâmpago, aí pegou o prefeito, não, é muito grande, tem que passar o cara. Não faz sentido isso pra mim. Na minha visão, obviamente, de mero espectador da parada, né? Eu não sou especialista nem nada, mas muito estranho. Cara, é certeza que foi alguma coisa que ele sabia demais, ou ele fez. Eu acho que uma pessoa pública, uma pessoa política, ela deve ter muitos inimigos. Estranhíssimo, mas de fato eu acho que não chegou a nenhuma conclusão até hoje. Falaram isso aí, é a versão que a gente teve que engolir no final, né? Que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, 2 testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores. Ah, peraí, pô. Se já não era uma coincidência, agora então, as testemunhas do bagulho, vocês se tornaram altamente perigosas agora. Vocês sabem demais também. Todo mundo que tá envolvido sabe demais. Eu só tô reagindo, hein? Eu só tô assistindo esse vídeo aqui. Eu não sei de nada, hein? Pelo amor de Deus. O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. Cara, eles passaram todo mundo que tinha minimamente contato com as pessoas que tiveram contato com o Celso Daniel. O cara simplesmente dividia a cela com o cara que foi o mandante. Um cara não tinha nada a ver, mas às vezes ele ficou sabendo demais. Por isso que eu tô falando pra vocês, é inaceitável essa versão dos fatos, não faz sentido nenhum. O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado.
E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares. Assim, eu acho que tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Toda essa galera aí se deu mal ao mesmo tempo, porque se eu fosse esse médico aqui, a última coisa que eu faria sabendo que tá todo mundo indo jogar no Vasco da Gama, contrataram um atacante e um goleiro e reforçaram todo mundo, trouxeram o Coutinho e mais 10 em uma semana. Eu jamais que eu ia abrir minha boca, falar assim, gente, eu não sei, bati a cabeça na quina do banheiro, deu amnésia, não lembro de mais nada. Quem que é esse cara aqui que eu fiz o laudo? Eu não sei, tô sabendo de nada não. Que fez não. apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas, e em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. Então, aí fica a questão, não vou entrar em política, tá? Pelo amor de Deus, até porque eu não tenho a menor intenção de fazer isso. Mas a pergunta que fica é, será que era alguém de dentro, da onde ele trabalhava, do partido dele, ou alguém que era de outro partido, ou ele sabia demais, e saber demais ia ferrar o partido dele, ou ia ferrar outro partido. Tudo é possível, tudo é possível a gente imaginar, porque nesse cenário político, tudo bem, nessa época aí a gente não tinha essa polarização gigantesca que a gente tem hoje, que é tipo o lado A contra o lado B, parece dois times de futebol, o negócio é loucurada total, o negócio é insanidade pura, mas eu acho que a gente já tinha, né, um pouco disso, né, assim, voltando um pouco no passado, não dá pra saber, né, foi queima de arquivo, olha só que coisa. E o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Cara, inacreditável, tudo conspirando contra. Tem cara de porco, cheiro de porco, focinho de porco, rabo de porco, corpo de porco, mas não é porco, gente, não é um porco, não, é uma girafa. Tá bom então, né? Em 28 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os dois homens eram técnicos de eletrônica. Eu já ouvi falar dessa história em algum lugar. Eu já vi falar disso em algum lugar, de verdade. Os caras da máscara de chumbo. Eles tinham uns bagulho escrito, não é? E morreram e foram encontrados com essas máscaras de chumbo. Estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Caramba, mano, é o enigma do Selbit, cara. Tá tudo escrito ao contrário, é o mestre Yoda que deu as instruções pros dois, mano. Proteger metais, aguardar, mano. Aguardar, então. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta.
Então, aí a história fica complicada, porque o que acontece? Eu não vou falar, não vai ser eu que vou falar pra vocês que não tem vida inteligente fora da Terra. E nem sou eu que vou falar que tem também. Vocês acreditam no que vocês quiserem, meus amigos. Se você quer acreditar no ET Bilu e acha que eu tô zoando o ET Bilu, fica à vontade também, tá tudo certo. A questão é, eles não tiveram nada de traços de envenenamento ou uso de sei lá, de césio, né, mano? Os caras pegou lá aquela máquina lá de Goiás, lá de raio-x, beberam césio, não tinha nada no corpo. Então, fica difícil, né? Tudo bem, eles poderiam participar de possessões, espírito alienígenas e bibibi, bababó, mas aí que fica o mistério mesmo da parada. Não tinha nada neles que justificasse a morte. Não foi queda, não foi nada. É como, sei lá, se eles tivessem 100 anos de idade e morreram de velhice dormindo, tá ligado? E isso é muito bizarro, porque toda morte tem uma causa, ainda mais na idade deles, sei lá, um infarto, um ataque do miocárdio, sei lá, qualquer coisa. Mas no caso deles, não. É isso que deixa a história misteriosa e me dá um pouco de cagaço aqui de estar assistindo com vocês esse vídeo, inclusive. Sobrevoando o morro, antes de desaparecer, curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. E tinha o bagulho do papel também. O bagulho do papel falava 6h30, inclusive, né? Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. Parabéns! A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN. A ABIN, eu já ouvi falar, e tipo assim, a ABIN não é conspiração, a ABIN é uma organização que, pelo menos, eu lembro que quando teve lá os bagulho que a galera foi pra Brasília, invadiu as paradas, e o pessoal meio que cobrou da ABIN, e a ABIN falou, olha, a gente sabia que ia ter isso, porque nós somos a Associação Brasileira de Inteligência. E é como se eles fossem um FBI, só que é do Brasil, e aí é a ABIN. Entendeu? Eu acho que é isso. É uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a Não, FBI? MI6 do Reino Unido. Não, falei besteira, falei FBI, não, é CIA, é a CIA dos Estados Unidos. Os detalhes de suas operações são mantidas em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas. Olha, esse tópico aí de fazer tipo assim, vamos fazer um fórum, um grupo aqui pra atrair extremista, eu acho que acontece, tá? Eu acho que acontece sim. Eu acho que eles estão infiltrados em muitos desses grupos e tudo mais. E é o trabalho dos caras, mano. Imagina, tipo assim, eles entram num grupo lá e aí eles ameaçam alguma coisa, tipo assim, a gente vai fazer tal ato aqui pra chamar atenção. Mano, a BIM tem que estar lá dentro pra saber que isso vai acontecer e simplesmente barrar. Ir atrás dos caras e prender os caras, entendeu? Porque senão algo de ruim pode acontecer no país, entendeu? Então eu acho que sim, eles ficam por trás disso e tem muita gente envolvida e dentro desses grupos só esperando pra poder prender ou aniquilar alguma suposta ação desses grupos, basicamente. Realizam ataques false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração / lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. Olha,
sinceramente, eu não duvidaria, porque Brasília é uma cidade planejada, né? A gente teve lá o Juscelino Kubitschek lá, que fez os bagulho, né? Na verdade foi o Niemeyer, né, que fez essas obras aqui. Eu, particularmente, não acho bonita, tá? As obras do Niemeyer. Vocês podem me xingar aí embaixo, não tem problema. Essa questão é muito subjetiva, né? Achar alguma coisa bonita ou não, mas eu não acho. Eu acho meio feio. Eu acho que envelheceu meio mal, inclusive. Olha esse teto aqui, mano. Que bagulho, sei lá, feio. Tudo bem, né? Tipo, naquela época talvez eles não imaginassem que as pessoas um dia conseguiriam... Não, mas naquela época já existia avião. Mas o avião é longe, né? Talvez... Aí, eu tô viajando demais. Mas assim, eu acho meio feio, na real. Eu olho assim, Brasília tem umas obras bem legais. Já fui pra Brasília, inclusive. Tem aquela igreja que tem uma acústica muito legal, que ela é redonda. Que se você fica numa ponta e outra pessoa fica na outra, vocês conseguem conversar normal. Vocês podem cochichar, tipo assim... E aí, beleza? A outra pessoa escuta, porque a acústica leva o som assim na lateral. É um negócio, eu não sei explicar, tá, gente? Sou meio burro pra essas coisas, mas é legal, é curioso. Mas como cidade planejada, principalmente eu já ouvi de gente que precisa andar a pé em Brasília, fala que é horrível. É horrível se locomover em Brasília. Eu não sei, porque quando eu fui a gente andou de transporte público e carro também, enfim, mas... eu não sei. Aqui na Austrália a capital também é planejada. Chama Canberra, né, em português, né? E é uma cidade bem bonita também. É uma cidade que tem umas coisas estratégicas, assim, tal qual como Brasília. A gente tem aqui, por exemplo, o Memorial de Guerra. E aí, de frente pro memorial, que é o maior memorial de guerra do país, você olha assim, ó, tem uma avenidona assim, ó. Uma avenidona gigante lá na frente. Não é o Palácio do Planalto, eu não sei como que eles chamam aqui. É o Parlamento Australiano. Tem o Parlamento Antigo, que inclusive a Rainha Elizabeth visitou várias vezes. Tem um banheiro que ela usou lá dentro. Eu já fui lá, é bem legal. E no fundo tem o maior, que parece um negócio assim, parece um domo assim, ó. O Parlamento Australiano é bem bonito também. Achei mais bonito que Brasília, mas eu não quero ser vira-lata, tá? Eu não tô falando que é mais bonito porque não é no Brasil. É porque... gente, você olha lá Brasília, parece dois copos, né? Um copo pra baixo, outro copo pra cima e duas torrezinhas assim, dois negocinhos pequenininhos assim. Mano, não sei, enfim. Voltando ao tópico aqui, que eu tô enrolando demais, eu acho que é bem provável que tenha esses túneis subterrâneos. Talvez seja uma rota estratégica, talvez seja algo que o próprio Kubitschek lá e o Niemeyer pensaram, tipo assim, se um dia tiver um ataque ao Brasil, os poderosos, os governantes, o presidente, vice, enfim, eles têm uma rota de fuga, eles têm um bunker, sei lá, tem onde se esconder, eu não sei, eu tô, enfim, divagando com vocês aqui, mas eu quero saber o que vocês acham também. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos anos 2000, a franquia Yu-Gi-Oh! Isso é muito bom. O Gilberto Barros. Eu lembro que eu estava assistindo a esse episódio do... Era Boa Noite Brasil que ele apresentava, se eu não me engano. E eu não tinha Yu-Gi-Oh! Porque os meus pais não deixavam eu ter baralho do Yu-Gi-Oh! Então eu assisti, tipo assim, não mudou nada pra mim. Mas eu lembro que o que pegou na época pra mim era Pokémon e Digimon. Eu tive que me livrar de tudo, infelizmente. Eu recuperei uma parte das coisas, né? Depois de velho, de adulto, eu comprei de novo. Mas boa parte das lembranças que eu tinha daquela época foi tudo pro lixo. Chegou no Brasil, acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente. Nessa época era Yu-Gi-Oh! E Magic, falando de cartas. A gente até tinha o Trading Card Game, né, do Pokémon, mas não era tão popular assim. Até porque não tinha tanto piratinha. Eu lembro que a galera tinha os Yu-Gi-Oh! Piratinha, que era umas cartas pequenininha, era menorzinha. E aí a galera tinha os decks, tinha um bolão de cartas assim, ó, de Yu-Gi-Oh! Tudo falseta pra... Eu não sei se a galera brincava de Yu-Gi-Oh! Na real, na escola. Eu acho que era muito novo. Nessa época a galera não brincava, mas eu acho que o pessoal batia figurinha, sabe? Batendo bafo assim, ó.
Mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário. Tudo isso porque os personagens no desenho usavam a palavra "eu invoco o dragão branco de olhos azuis". Eles usavam a palavra invocar, e aí isso deixava a galera religiosa invocada, entendeu? Com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Eu adorava o site de mensagens subliminares. Teve uma época que eu era maluco por mensagem subliminar. Eu era criança, eu me cagava de medo, mas eu entrava todo dia, mensagensubliminar.com.br. Eu não lembro se era esse o site, mas aí tinha mensagem subliminar na Disney, mensagem subliminar em Yu-Gi-Oh!, mensagem subliminar de Pokémon, as músicas rodando ao contrário. Aí eu ficava me cagando de medo. Por que eu era idiota ao ponto de ficar entrando, ficar com medo, mas depois entrar de novo, né? Criança é um ser mágico, né? Não se explica. Essa narrativa foi repercutida pela grande mídia da época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Mais ou menos, né? Porque a Globo passava o desenho, a Globo não ia falar mal do desenho, quem falava mal era Record e Band, né? Na televisão, o apresentador Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o Baralho do Diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de 100 mil reais para que as imagens fossem publicadas. Pra mim, a teoria da conspiração é a Band exigir 100 mil reais pra mostrar a matéria. Nada a ver, a matéria já tava até no YouTube. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Desculpa, eu tô rindo sem razão. Ai, caramba, muito bom pensar que isso era pauta, né? Antigamente das paradas. Mal sabiam eles que a gente ia ter TikTok, Instagram e Shorts pra destruir a cabeça da criançada, né? Se fosse o Gilberto Barros, eu ia falar, pelo amor de Deus, sobrinho. Porque ele fala, né? Meu sobrinho, eu cheguei, eu falei, oi, ele não respondeu. Ele só quer o dragão branco de olhos azuis, só quer invocar o demônio. Se fosse hoje, o Gilberto Barros ia falar, pelo amor de Deus, tô aqui, filho, o baralho aqui, ó, do demônio pra você brincar, mas sai desse TikTok, pelo amor de Deus. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar, como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. Eita, preula! O capeta tá aí. Que carta que ele vai mostrar? Vamos ver. Crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó. E cadê? Crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Que carta é essa, cara? Não dá nem... Ô, Gilberto Barros, pelo amor de Deus, tu tampou o nome do bicho, cara. Tu tampou o nome do cidadão. Ó, pessoal, tentei usar aqui o Google Lens pra tentar identificar que carta que é essa, mas não rolou não consegui. Enfim, segue o jogo. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Mas nem é um capeta. É um bicho, é um negócio aqui, parece um mímico. Tá vendo, ó, a mão dele aqui... O pé, ele tá meio agachado, tá vendo? Ó, os pés dele aqui com o tênis. E é isso, não tem nem chifre o bicho. Você que disse que eu exagerei, tem um filho. Ah lá. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não... Ah lá, o sobrinho. O sobrinho do Gilberto. Vai, fala, Gilberto Barros, do teu sobrinho, que você deu boa noite pra ele, bom dia, ele nem respondeu. Não desviava o olho, ele não disse boa tarde. Foi boa tarde. Eu falei bom dia e boa noite. Não, foi boa tarde que o Gilberto Barros deu pro sobrinho dele. Tá, sai daí, tio, eu quero jogar o demônio. Tio Gilberto, ele não disse. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Às vezes, Gilberto Barros, ele não disse boa tarde porque você devia ser chato pra caramba. Por isso que ele não deu boa tarde pra você, Gilberto Barros. É sério, mano. Talvez. Cara, criança, às vezes ela não quer papo, mano.
Mas a criança é bipolar, a criança se... Ai, sai daqui, quero jogar videogame. É isso. Vocês esperam que a criança de 2 anos saiba o que tá fazendo? Pelo amor de Deus. Leão, é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas, promotores da vara da infância e juventude. Se viciadas. Iludidas. Por que iludida? Que a cartinha do Yu-Gi-Oh! Ilude? Ó, agora ele até tirou a mão ali, mas não dá pra ler o que tá escrito. Crystal, é isso? Nistal? Ah, eu não consigo ler, gente. Por favor, pessoal, comenta aqui embaixo que carta é essa que eu fiquei muito curioso agora. Hipnotizadas por essa palhaçada. Por essa... Sabe o que é mais engraçado? É mais engraçado que a moda passou, ninguém liga mais, mano. É só o Fiaspo Games que liga pra Yu-Gi-Oh! Hoje, mano. Não, tô brincando. Eu sei que tem uma comunidade, tem comunidade de Yu-Gi-Oh!, tem comunidade de Magic, tem comunidade de Pokémon, tem jogo de carta da Disney, que é o... Como é que chama? Eles vendem aqui... Arcana? Eu não lembro o nome, gente. Eu sou péssimo. Eu só jogo o TCG Pocket no meu celular. Jogava Marvel Rivals também, que era um joguinho online. Não tem carta física, mas... É porque é legal, é batalhar um contra o outro ali, poderzinho, pium, cartinha, invoquei aqui, não, mas aqui as crianças estão se viciadas, milhões de crianças não vai fazer mais nada da vida a não ser jogar carta do demônio, não virou nada porque passou, aí veio a Beyblade, crianças invocam demônios do peão, mano, ninguém liga mais, mano, é coisa idiota de criança, mano, é coisa besta, cara. E aí, quanto mais a pessoa fala, quanto mais o pai proíbe, mais a criança vai querer jogar o cartinha, mano. Eu não joguei porque eu era criança que obedeci, entendeu? Mas tem umas crianças meio da pá virada aí que eu vou jogar escondido. Essa indecência, por essa figura de mau gosto ou figuras de maus gostos. Hoje em dia tem deck do tralaleiro, tralalá, trulimeiro, trulitina aqui, mano. Mau gosto. Pera lá. Brincadeira apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem a violência. Tá, mas por que o Yu-Gi-Oh! Induz a violência? Qual é? A pessoa roubou o teu baralho e tu vai bater nela pra pegar de volta na escola? Por que induz a violência? É uma batalha de monstro fictício, de uma cartinha. É tipo um xadrez. Eu vou jogar xadrez então eu tô incitando a violência. Porque o bispo comeu o peão. Porque a torre pegou o cavalo de lado. E destroçou o cavalo? Porque eu matei com a rainha, eu fui lá e dei checkmate no rei? Alô? A vara juvenil do Ministério Público? Brincadeira infantil de xadrez? De dama? Que você destrói seus inimigos? Que você vai comendo os inimigos e no final um sobe em cima do outro ali, faz a casinha e anda reto? Ministério Público? É engraçado olhar essas matérias dos anos 90, né, mano? De verdade, é engraçado. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe, e severamente afetou a popularidade da franquia no país. Então, a questão é que Yu-Gi-Oh! Tudo bem, Pokémon também tinha o desenho, mas Yu-Gi-Oh! O foco do cartoon, do anime, era a batalha de cartas. O Pokémon, ele tem a batalha de cartas, mas o foco do anime não é esse, é capturar os Pokémon. Tem joguinho, tipo assim, o Pokémon, os principais são os jogos que a Nintendo lança, porque é da Nintendo também, Game Freak, vocês sabem, né? E tem a Nintendo Company. Agora, o Magic, ao contrário, o Magic até tem jogos, por exemplo, aquele do PS1 que a galera adora jogar, que eu esqueci o nome agora, que o pessoal faz speedrun. Ai, caramba, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, do PS1. Nunca joguei também, não sou tão inteligente pra isso. Mas, por entretanto, o foco do anime eram as cartas. E o Magic, até onde eu sei, não tem. Não tem esse lance de você ter mídias pra consumir, que vai lá e fala das batalhas e você compra as paradas pra jogar, entendeu? Então o Yu-Gi-Oh! Ele tinha essa mescla boa do anime divulgando as cartas. O Pokémon, as cartas eram extra, então não pegou tanto pra Pokémon, basicamente.
A Mind, ou Mind8, Mind8 é a agência lá que deu a polêmica no final de 2023, se eu não me engano. É a agência que faz todos os influenciadores do Twitter. Ai, que rede social maravilhosa, né? Eu entro no Twitter, eu abro meu celular, eu abro o aplicativo Twitter e fico assim, ó. Instantaneamente, como eu odeio esta rede social. Rede social maldita. Alô, Ministério Público. Vai atrás do Twitter, deixa o Yu-Gi-Oh! De lado, bane essa rede social. Se bem que quando tava banido eu ainda tinha acesso, né? Porque eu não moro no Brasil, mas bane que vai ser a melhor coisa que é vocês vão uma fazer. agência de influenciadores fundada em 2017 que serve como uma mediadora entre... Mano, Gina Indelicada. Gina Indelicada teve graça nos primeiros 3 dias que ela nasceu. Vocês lembram desse perfil, Gina Indelicada? Nasceu no Facebook e o negócio explodindo e todo mundo fazendo meme com a Gina Indelicada. Existe até hoje, cara. Meu Deus do céu, saiam de 2010, por favor. Hoje é 2025, gente. Gina Indelicada, cara. Meu Deus do céu. Influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. E aí, você é uma dessas 7 pessoas ou você é uma das 3? Olha, não quero pagar de moralista, pelo amor de Deus, longe disso, mas eu não sigo nenhuma dessas. Talvez eu siga, não sei. Eu nem sei quem eu sigo no Twitter. Eu só entro no Twitter pra falar mal de Mario Sunshine, gente. Eu vejo a pessoa falando bem de Mario Sunshine, eu só venho aqui, ó. Eu posto essa foto, fecho o Twitter e fico uma semana sem acessar. É isso. Eu só posto o Plankton do Mario Sunshine. E pronto, essa é a minha razão de existir no Twitter ainda. E no Instagram, nossa, eu tenho usado muito pouco o Instagram, sério. E os vídeos que aparecem é tudo de uns indianos dando mortal. É uns vídeos, nossa, muito bom. É tudo derretido, é um negócio maravilhoso. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência. Não duvido, tá? Eu não duvido. Fazendo parte desse meio muito por cima. Eu sou a ponta do iceberg, gente, pelo amor de Deus. Eu sou a camada paraíso ainda, se tratando de tamanho de canal, de influência, essas coisas. É meio óbvio, mesmo pra mim, que não estou dentro dos rolês, assim, que não sei muito, que existe uma patota, que existe um grupo, que existem agências que só fecham com X pessoas. Mesmo que essas pessoas não entreguem nada. Porque tá tudo junto na patota. E eu não ligo, eu faço o meu. Quer fechar comigo, fecha. Já trabalhei com empresas maravilhosas. Nunca precisei disso, entendeu? Tanto que faz muito tempo mesmo que eu não tenho nada de patrocínio no meu canal principal. Isso é ruim. Queria ter patrocínio, porque isso é o que faz a máquina girar. Eu consegui pagar editor, pagar thumb maker e conseguir continuar trabalhando com o que eu gosto. Mas eu tenho tentado carregar nas costas. Por exemplo, esse canal aqui a gente tem os membros. Mais uma vez, se você quiser se tornar um membro, fica o convite aí. A partir de R$8, um mês de acesso antecipado, você aparece aqui em cima. Olha só que coisa legal. Mas isso aqui é meio óbvio que acontece, tá? Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Eu se pá, colocaria minha mão no fogo, que é desse jeito mesmo, viu? Com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores, a agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. É isso aí. É um conglomerado com milhões, aralhões de visualizações que, se eles querem derrubar alguém, eles derrubam. Se eles querem promover um artista, eles promovem. E é desse jeito. É triste, né? É triste, na real. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Parabéns, sendo que no fim, envolvidos. aquela notícia era completamente falsa e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente.
Aí eu falo pra vocês, de novo, não quero pagar de moralista, faz o que você quiser, mas eu já não simpatizava muito com página de fofoca. Eu não sei, é que assim, não me agrega em nada. Tudo bem que talvez seja mais o público feminino que gosta de consumir, né? Eu gosto de consumir coisa idiota, meme idiota, entendeu? É isso que, sei lá, eu perco meu tempo online. Porque é a coisa que minimamente, sei lá, me faz dar uma risada. Pelo menos um... Sabe quando você ri? Você só faz assim com o nariz? Pelo menos isso. É uma coisa engraçada. Agora, o que eu quero saber da vida de famoso, de outra pessoa? Gente do céu. É tipo assim, é papo... Pode ser um papo idiota, mas... Pô, se eu não me ver como protagonista da minha vida, se eu não ver as minhas coisas como as coisas mais empolgantes que eu vou fazer, e a minha pessoa e as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas mais interessantes que eu vou acompanhar... Cara, que vazio de vida, mano, pelo amor de Deus. E isso não diz respeito a conquistas, dinheiro, poder, quem eu sou, onde eu tô. Não. É tipo assim, pô, eu tô empolgado pra andar, fazer uma caminhada, ou conhecer um lugar diferente, ou, sei lá, cuidar do meu corpo, da minha cabeça, trabalhar em um projeto novo. Vou ficar perdendo tempo ver vida de famoso, gente. De novo, faz o que você quiser. Essa aqui é só a minha humilde opinião, ok? Se eu já não simpatizava antes, depois disso que aconteceu, eu tenho zero simpatia, tá? Eu não vou ficar xingando, não vou ficar falando mal, falando merda de página X ou Y, porque dane-se também. Mas, sei lá, né? A galera continua acompanhando, nada acontece feijoada, né, meus amigos? Vocês estão ligados, a feijoada é da boa. Então, assim, que tipo de punição, que tipo de... né? Eles vão continuar fazendo as mesmas coisas e ganhando dinheiro deles no fim. Nas eleições de 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O chupacu de Goiânia. Calma! É muito... Calma, eu tava absorvendo ainda. Ó, assim, sobre todas essas questões, eu não tenho que comentar porque eu não tenho como provar que sim nem que não. Eu tô como espectador com vocês aqui e eu não quero ter problema de fazer afirmação falsa. Então tô só assistindo. O que eu posso fazer é dar conselho pra vocês. Igual das páginas lá. Presta atenção em quem vocês seguem. Tipo assim, é bem chovendo molhado, né? Papo de coach de novo. Eu odeio fazer esse tipo de coisa. Mas é tipo assim, se eu tivesse, sei lá, orientando algum parente meu, eu falaria isso numa boa, como eu já falei, inclusive. Presta atenção em quem você segue. Tudo bem, quer seguir uma pessoa famosa, não tem problema, isso não é errado. Mas que sejam pessoas que, sei lá, te agregam, que falem coisas legais, que te motivem a fazer alguma coisa bacana. Que seja tipo, pô, tá em casa o dia inteiro, nessa caverna, sai de casa, vai caminhar um pouco, vai exercitar, vai espairecer a cabeça. Lê um livro, sabe? Esse tipo de coisa idiota. Você não precisa, meu Deus, não estou vendendo curso de nada, não precisem comprar curso de mim, mas enfim, tudo que for teoria da conspiração e que eu não puder falar nada, ou não puder provar nada, eu não vou falar nada, não quero problema comigo não. É um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas. Ufa, ainda bem que só invadia a casa, né? Porque o nome dele é sugestivo. De noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas. E cedo demais. Falei cedo demais. O que as inseria em um breve estado. Por que ele fez assim? Ele fez igual uma galinha saindo ali, ó.
Um animal misterioso está assombrando um bairro... Ah, não, é sério? É sério essa reportagem? Ou é reportagem de canal fake do YouTube? Não é possível. Em Búzios. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. É meme, é reportagem meme. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com a menina gritando aqui na rua, gritando. Foi um terror, um terror. E à noite ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos moradores de chupacu, ataca as vítimas pelo ânus. Então, mas ele não era de Goianinha? Eu achei que Goianinha ficava em Goiânia, mas tá em Búzios. Foi viajar pro Rio, é isso? Tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Segundo o relato de uma das vítimas... Tira a alma das pessoas? Essa parte eu não sabia. Eu não cheguei nessa parte da lore. Que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua. Aí... O passarinho. Ele me pegou por trás. Ele quem? O chupacu. E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro. E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento... Ah, tá. A equipe do Scooby-Doo. Daremos mais informações. Rihanna, é com você. Em Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Caramba, isso aqui parece uma sacola. Que nada a ver, mano. Que é isso aqui? Tá, estamos avançando no iceberg. Águas rasas, hein? Tamo molhando o pezinho ainda, tá tranquilo, eu acho. Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. Caramba, nunca tinha ouvido falar desse termo, eu acho, PSYOPs. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde afirma Caramba, de novo os caras do ET Bilu aparecendo aqui. Que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Entendi o ponto. Porque na hora que ele falou, eu imaginei assim, tá, mas eles querem então que a gente acredite que seja uma PSYOP o fato de inteligência artificial existir? Não, ela existe, já é comprovado que existe. Não são pessoas que fazem o trabalho, quando tu bota um prompt lá, não é uma pessoa que vai te responder. Mas o lance de tornar fácil a criação de tanto conteúdo gerado por IA é um problema, isso é um problema mesmo. Logo a gente não vai saber identificar o que é verdadeiro ou não, e a partir daí nada é verdadeiro. Olha só, não é? Vai ser difícil de provar. Eu lembro que na época que o Photoshop começou a bombar, a galera fazia montagem, as pessoas acreditavam. Hoje já é difícil as pessoas acreditarem em foto. Tá ficando difícil acreditar em vídeo agora, né? Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA é capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato.
Tá, entendi. Então a proposta no final é sempre a de controle. Você lança muita coisa que pode ser falsa, né? Você propaga as inteligências artificiais, você causa esse problema e depois você vem com a solução que seria basicamente monitorar tudo e todos. Você ter o controle total do que as pessoas estão fazendo, do que elas estão falando e de quem elas estão falando. Tá, entendi. Sobre a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA, e dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet. Basicamente os anônimos não seriam mais anônimos, né? Não é mesmo? Olha só. Visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou psyops para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de psyops por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Eduardo Campos. E o Eduardo Campos eu lembro, ele era um político em 2014 e o avião dele caiu, né? Ele era inclusive candidato à presidência na época. Foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014. Ele era filiado ao PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Em 13 de agosto de 2014, o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Ok, a partir desse momento a teoria de conspiração começa a fazer um pipi na cabeça, né? E não é o Chaves chorando, não. O que eu ia falar pra vocês, isso acontece, tá? Essas coisas, histórias que a gente não consegue explicar, acontecem. Inclusive, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu tenho um colega, né? Ele foi meu amigo na época de técnico. Isso já faz 15 anos já, meu Deus. Inclusive, um abraço aí pro Josué, se você estiver assistindo. Saudades, meu amigo, você é um cara incrível. Eu lembro que quando teve aquele acidente do Legacy lá no Amazonas, lembra que aquele avião francês, aquele jato francês bateu no avião brasileiro? Eu não lembro, era da Gol, e aí o avião caiu, era um avião de normal, né, cheio de gente, o avião caiu e tudo mais. Era pra esse pai do meu amigo tá nesse voo. Ele trabalhava na Petrobras na época, lá na Zona Franca. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o voo e não foi. E o avião caiu. E aí, tipo assim, eu lembro certinho o dia que meu amigo contou essa história pra mim, eu fiquei fascinado, porque foi um negócio, eu nunca tinha visto alguém fazer um bagulho tipo premonição, assim, escapar da morte, um negócio maluco. Porque, imagina, deu a notícia da queda do avião, a família toda tinha certeza que ele tava nesse voo. E falou assim, é isso. Começou todo mundo a chorar, se desesperar, e aí ele conseguiu, no meio do caos, ligar pra eles e falar assim, eu tô no hotel, eu não consegui pegar o voo, eu perdi o voo, eu tô no hotel. Eu não consigo imaginar e conceber a ideia de nascer de novo na cabeça de uma pessoa. Sério, é uma sensação, tipo assim, é uma sensação de quase morte talvez, mas não como se, por exemplo, sei lá, alguma coisa aconteceu, voou um pedaço de alguma coisa e passou assim na sua cabeça. Não, é tipo assim, você não estava onde era pra você estar. E isso fez você viver. É loucura, né? É um negócio muito louco pensar assim, tipo... Não era minha hora mesmo, né? Ao mesmo tempo que tem gente que diz... Pode não ser o seu dia, mas se for o dia do piloto, é o dia de todo mundo. Também tem essa, né? Enfim. Oficialmente, a causa do acidente foi creditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave. Que isso? Botaram o Zé lá que troca o óleo na mecânica pra pilotar o jato do candidato? E as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência, disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato, e o gravador de voz da caixa preta estava inoperante.
Cara, um monte de coincidência bizarra, né? É um monte de coincidência completamente bizonha. O fato da Marina Silva ter tido uma intuição me pegou demais também, viu? A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela Unidade de Coleta de Informações do Avião sobre o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato, com o irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Por quê? Por que tem que ter sigilo de caixa preta? Eu não entendi. Qual é a proposta? O que isso muda? Aliás, isso foi sancionado depois do acidente lá, né? Da Goa lá, ó. É o acidente da Gol, que eu acho que foi o que eu citei pra vocês, inclusive. Que estranho. Por que dar sigilo em caixa preta? Eu não sei, tô fazendo uma pergunta genuína, não tô acusando nem nada. Por que botar sigilo em caixa preta? Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Meu Deus do céu. Tá tudo cagado, tá todo mundo cagado, tá tudo cheio de bosta. Minha nossa, até o avião que caiu era bagulho de propina. Por isso que eu não falo nada, eu fico quieto, eu tô longe, tô fazendo meu negócio aqui, assistindo meus vídeos. Você acha que algum dia eu vou ter a menor condição de botar a mão no fogo por alguém? Eu quero que tudo se exploda. Eu quero que... Eu tô... Caguei e andei, meus amigos. Então, ele teria sido morto para não poder delatar? Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e o clima. Em 1954, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no Palácio do Catete após ofensivas políticas de grupos de oposição, ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista anti-governo. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça. Tudo é possível, né? Ainda mais nessa época aí que a gente tá falando de antigamente, né? Onde talvez era mais difícil se ter provas das coisas, né? Não dá pra saber, gente. Sei lá. Narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou o Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo pra cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar. Mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso além de lendas populares. A Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra, é uma... Caramba, só vai entrar agora em coisa de política e guerras, mano. Tá, talvez eu fique um pouco mais quieto também. O vídeo já tá com mais de 1 hora, não tem nem meia hora de vídeo ainda. Meu Deus do céu, eu falo demais, né, gente? Vocês gostam? Vocês gostam, né, seus safados? Comenta aí, então. Pitro fala mais. Eu quero saber se vocês gostam que eu fale. Ou se você quer que eu fale menos, Pitro fala menos.
É a votação. E não esquece de virar membro, hein, ó. Ó o pessoal aqui, ó. Um salve, Rodolfo Garcia, Hyper Games, Cavaleiro de Peixe. Galera aí se tornando membro de verdade, ajuda muito. Vamos nessa. Teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta a... Achei que ia apoiar o partido do Grêmio, né? O Partido Colorado e o Partido do Grêmio ali perto do Uruguai, né? Entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria, a Guerra do Paraguai na verdade aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e à Argentina durante o percorrer do conflito e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o esquema PC Farias. Caramba, o maluco parece o Seu Barriga depois de mais 3 Big Mac. Onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. Não foi esse cara que depois arpou e sumiu? Não sei, não lembro. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país. Falei que ele tinha fugido? Eu não sou tão burro assim com história, né? E desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Nossa, longe, hein? Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia. Boa! 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 Vamos, Brasil! O cara teve que fugir. Ah, você falsificou um negocinho aqui, é só 7 anos, vai, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Boa! Boa! Pra que 7 anos se pode ser 7 meses, não é mesmo? Ah, que legal. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que de 96, isso rolou em 96, caramba. Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia. E até hoje também não sabe quem matou o casal. O pessoal diz, não tem crime perfeito, não tem impunidade. Tá aí, ó. Tá aí, o que quer que tenha acontecido. Se não foi a esposa dele, tá aí, ó. Nada acontece. Passou impune. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a embaixada americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura. Sei não, e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1995... Caramba, eu achei que ele ia falar da gangue do palhaço dos vídeos do Enaldinho dando grau, fugindo dos palhaços. Não, é gangue do palhaço véia. Inclusive, então, os palhaços do YouTube eram o 2.0, é a versão nova. Desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline.
Na cidade de Carapicuíba, São Paulo, caramba, foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. Isso aqui tem a ver com bagulho de tráfico de órgãos, mano? Eu acho que se foi, eu ouvi falar na época. Tipo assim, eu era muito criança, eu morria de medo desses bagulho, entendeu? Não é como se, nossa, eu lembro, não. Vaga lembrança de memórias, assim, que talvez eu esteja inventando agora e seja o efeito Nelson Mandela, inclusive. E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua, e vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços... Imagina, tu é um palhaço, tu vai lá no circo, faz os bagulho e a pessoa quer te bater porque acha que você tem uma Kombi. E assim, se você for palhaço e tiver uma Kombi, você se ferrou, amigo. Vende tua Kombi, você não pode ter Kombi mais, nunca mais. Ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na... Olha o nome da matéria. Bando do palhaço raptou o meu nenê. Gigante. Aí na notinha, escrito com a fonte 4, lá embaixo no asterisco. São só boatos, tá, pessoal? A gente não coloca a nossa mão no fogo aqui. Pode ser que não seja, hein? A existência da gangue. Houve, inclusive, um retrato falado de um dos membros dessa gangue. Ah, peraí, né? Peraí, que retrato falar... Que retrato falado é isso aqui? Que isso mostra? Não mostra nada. É qualquer pessoa vestida de palhaço. Meu Deus do céu. Tudo bem, o cabelo, ele é bem icônico, né? Um cabelo de bozo, mas... Do resto, pode ser qualquer um. Um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para ver a cidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje... Nossa, Gil Gomes! Gil Gomes! Aqui! Agora! Vocês lembram do Aqui Agora? Era um programa investigativo e tal, e tinha o Gil Gomes, que ele falava desse jeito. Assim, eu tô fazendo o Gil Gomes da Shopee, né, de PTube, mas... Tinha o Gil Gomes. Existem pessoas de idade que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu? O caso Pesseguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Ai, do Assassin's Creed, mano, eu lembro dessa história. Cara, pra mim, definitivamente não foi o menino, tá? Vocês podem falar, não, mas provaram, não, mas não sei o que. Gente, não, eu não acho que tenha sido o menino. Eu não acho, de verdade, eu não acho que tenha sido. Eu não lembro que eu acho que deu ruim pra todo mundo, né? Nossa, um negócio absurdo, história absurda que não tem mais o que fazer, né? Todo mundo morreu, eu acho, eu não lembro. Em 5 de agosto de 2013, todos os membros de uma família foram encontrados mortos em sua casa. As vítimas eram 5 pessoas. Entre elas, o pai e a mãe, que eram policiais militares. Por isso que eu acho que não foi o menino, os pais eram policiais militares, o menino era só um menino. E o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, foi pra escola dirigindo, que ele queria fazer um clã de assassinos por causa do Assassin's Creed. Pra mim não cola. Dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed, que teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. O fato que ele fez
a possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser para ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só para explicar, mostra aqui. Mostra aqui. Esse era o... Meu Deus do céu. Então, gente, eu jogo Pac-Man e eu saio comendo as coisas. Beleza? É isso aí. Eu jogo FIFA, eu só não joguei porque eu sou idiota, eu não quero ganhar dinheiro, eu não virei um jogador profissional. O jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. Assassin's Creed, mano. O Assassin's Creed é nada mais... Desculpa, eu tirei fora de hora. O que é? Nada mais é o que está escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino. Eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção do nada? Olha, Marcelo, é possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que... Sabe o que é mais irônico? Sabe quem mais banaliza a morte? Esses programas de merda. Esses programas de merda aqui, ó, que banalizam a morte. Tu liga a TV, é só desgraça o dia inteiro. Você começa a achar que o mundo é uma desgraça, que é normal. É normal. Tu achou um corpo ali, é normal. Eu vejo lá no Marcelo Rezende que isso é normal, acontece toda hora. Pra mim, isso aqui é banalizar a morte. É isso aqui, é isso aqui. E outra, Dona Record. A gente, obviamente, sabe que vocês querem que as pessoas continuem assistindo televisão, né? Por isso que vocês ficam falando pros pais, não, porque videogame, do Assassin's Creed... Como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Exatamente. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não é algo natural e algo comum. Esse menino deveria estar passando por um momento muito difícil. Em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Os pais eram policiais, lembrem-se disso, tá? Evidências que apontam para essa versão incluem: Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Não, mas é o Assassin's Creed que matou. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado a cena. E 1 ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Minha nossa, não, mas é o menino, é o menino. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. O veículo com os faróis apagados estaciona e pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. É o Assassin's Creed, mano. O cara lá, ele pisca o carro 4 vezes.
O menino fez igual. E tem até um vulto, tem até um fantasma com o menino também dirigindo ali, né? Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais. Boa, é isso aí. É isso aí. Mas não tem crime perfeito, não tem não. Em um surto de violência. Vamos mais fundo? Vamos mergulhar mais fundo? Que não tá bom o suficiente ainda? Ó, Ratanabá. Existe uma teoria que aponta que os fenícios descobriram o Brasil e estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro. Agora vocês vão me xingar, mas o que é um fenício? Eu conheço um felino, que é um gato. Ai, cara. Milhares de anos antes da descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas. Cara, é muito difícil, né? Porque são coisas muito antigas. E aí, dentro desse próprio meio de paleontologia, de estudos e escavações e esses achados, tem coisa que é implantada, que é falsa ainda, mano. Cara, como já não fosse difícil, né, de estudar e ver a veracidade da parada, ainda tem coisa implantada ainda, falsa. O que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto. Ó, peraí, calma lá. Essa foto aqui, você tá me dizendo que essa foto aqui, ela foi usada para refutar e falar que o cara tá vivo. Essa foto aqui é pra falar que o cara tá vivo. Ó, vocês vão me desculpar, mas pra mim, essa foto surtiu o efeito contrário. Ele nunca esteve mais não vivo do que nunca. Um negócio absurdo, olha isso, cara. Mas chega até a ser macabro. Acabou deixando as coisas piores, porque o Tancredo parece morto na foto. É claro que ele parece, pô. E sem falar que a própria causa de morte oficial não foi divulgada. Então, tipo assim, ele foi eleito presidente, sendo que talvez ele já não tava nem vivo. Cara, que loucura, que loucura. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois... Cara, José Sarney foi presidente do Brasil, cara. É inacreditável, às vezes, parar pra pensar nisso, né?
José Sarney, presidente do Brasil. Seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga e morreu apenas um dia depois de seu patrão. Eu tô igual aquele meme do cara lá do Dexter. Eu sei o que está acontecendo, mas eu não posso provar. Eu deveria ter esse meme aqui na minha mesinha, inclusive. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 Por que não em 1512? Por que ele chama 512, então? Bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha, da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Caramba, esse manuscrito existe mesmo? Agora eu fiquei curioso. Cara, que essa história tá interessante. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Mandaram uma carta. Aí, manuscrito 512, super importante, relação histórica de não sei o que a gente encontrou, a montanha, uma entrada secreta. Mano, os caras levaram 100 anos para analisar a carta. E você reclamando que o INSS demora, que você vai marcar a consulta no SUS e tem para daqui 4 meses só. Levaram 100 anos para analisar uma carta que foi mandada. 100 anos. Nenhuma das pessoas que estavam lá estavam mais vivas. 100 anos. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil, e até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado. Porque demoraram 100 anos para pegar essa carta e analisar essa carta. O Pavilhão 18 é um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas. Caramba! Eu tenho parente que fez Unicamp, hein? Será que eles conhecem? Vou dar uma ligada pra eles se eles conhecem o Pavilhão 18. Relevante ao caso do ET de Varginha, de acordo com os ufólogos... É a área 51 do Brasil, só que a gente é meio low budget, né? Como é que fala? Baixo orçamento, né? A gente fez a nossa versão na Unicamp. Não é uma área assim separada nem nada. Não, faz embaixo na Unicamp mesmo, que tá tudo certo. Os Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha. O espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e estudo de seres extraterrestres, denominado Pavilhão 18. Uau! Quando eu for pro Brasil, eu vou passar lá na Unicamp pra ver se eu acho, pessoal, e conto pra vocês. Essa narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações, afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era na verdade um homem com deficiências mentais chamado Mudinho. Não, peraí, não, sério. Peraí, sério. Você tá me dizendo que o ET de Varginha era um homem chamado Mudinho. O nome dele era Mudinho. Ele era tão mudo que ninguém sabia o nome dele. Ele nunca falou o nome dele pra ninguém. Então o nome dele era Mudinho. E as pessoas confundiam um homem mudo com um ET. Um ET de Varginha.
Cara, não era melhor ter inventado uma história melhor, não? Na real. E outra, a Unicamp disse que não tem um laboratório secreto. Seria exatamente o que eu diria se eu tivesse um laboratório secreto. Eu não tenho laboratório secreto. Disse Pai Troll que tem um laboratório secreto? Agora eu já não sei. Será que eu tenho? Eu tô falando que eu não tenho. Será que eu tenho? Que morava próximo ao local que o ET foi avistado. A Serra do Roncador é uma região localizada bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando. Deve ser tipo o barulho do vento passando, né, pelas frestas assim do cânion. Causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Mas aí você vai ficar copiando tudo que eu falo. Não dá, né, menino Thomas? Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal ou até mesmo avistado seres que se semelhavam. Não, mas esse aí é de Goianinha, não é da Serra do Roncador. A humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Na Serra do Roncador também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra, por crença que elas são sagradas. Mas essa lagoa dá pra gente entrar e dar um tibum nela ou tá proibido também? Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição encontraram o Lampião? Esse é o Lampião e passou a faca? Desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados. E embora existam teorias... Gostei que não tem nada a ver com o Lampião. Eu achei que era o Lampião ali. React com desinformação, você só encontra aqui. Fala sério. Com a quantidade de fake news que eu solto aqui, com a quantidade de coisas não verdadeiras, você não encontra em outro canal do YouTube não, amigo. Que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. Cara, sabe o que eu acho mais engraçado? De verdade mesmo, agora falando até na minha ignorância, tá? No auge da minha ignorância. Hoje era a época perfeita pra ter expedição. Por quê? Porque nós temos tecnologia, a gente tem GPS, traqueador, a gente tem câmera, dá pra se filmar 24 horas o que tá acontecendo. Porque aí as coisas acontecem e não tem gravação. Quer dizer, peraí, deixa eu refazer minha frase. Seria interessante que essas expedições existissem até meados de 2020. Porque agora dá pra você fakear qualquer coisa com IA. Ninguém vai acreditar em nada. A menos que a pessoa esteja em live, mas isso pode ser editado também. Passou a época, pessoal. Infelizmente a IA veio e agora qualquer coisa pode ser provada através de criação de conteúdo por IA. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Sim, eu lembro do pessoal falando disso e depois pararam de falar, aparentemente. Eu não acompanho muito, tá, pessoal? Mas ouvi umas coisas escabrosas que acontecem nessa ilha. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças, vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Meu Deus, que tristeza, cara. Nossa, sério, Nossa, puta merda, que bagulho zoado. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Cara, por que não se faz uma mega operação nesse lugar? Olha o tanto de gente que já denunciou, bagulho com prova, gente sendo presa, por que não vai lá e não investiga o bagulho?
Assim, a teoria da conspiração, eu não sei se o menino Thomas vai trazer, mas é que existem pessoas muito poderosas envolvidas nisso aqui. É o que eu acredito quando a gente vê que não tem tanta investigação. É um lugar que o governo não chega. Por que não chega? Se sabe que existe esse problema lá, entendeu? Eu, sinceramente, não consigo pensar em outra justificativa, pessoal. Tem alguma outra justificativa pra isso acontecer? Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos. Nossa, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da ilha de Marajó. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse, e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano. Exatamente o que eu falei. Caramba, eu não sabia que tinha esse lance internacional também, cara. Meu Deus do céu, que tristeza. Que coisa maldita, mano. Sério. Como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. O cara era o prefeito da cidade, hein? O cara era o prefeito da cidade. A Burschenschaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha. A maçonaria é notório que existe até hoje, né? Em todo lugar que você vai, inclusive. Mas o que diferencia ela dessa aqui? E foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita hierarquia. Membros deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores de universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a República Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país. Caramba! Então isso rolou mesmo e não é, a conspiração não é que existia. Isso aqui é real mesmo. Contando com o apoio de diversos políticos e recentemente dos Barões do Café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. Caramba! A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram Getúlio Vargas no poder. É muito engraçado pensar que a gente tá tendo uma aula aqui, né, de história, algumas coisas de geografia também, e é o mesmo canal que fez o iceberg do Christian, né? Que inclusive é a nossa meta de membros. Não sei se você viu, tem um iceberg aparecendo aqui. Se chegarmos a 500 membros, tem o iceberg do Christian. Promessa minha pra vocês. Olha ele aqui, ó. Falei dele, ele apareceu. Se torne membro, por favor, ajuda o canal. É sério. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30.
A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. É por isso que tá essa bucha toda? Piada. Desculpa, foi mal. Ratanabá é uma suposta... É a civilização da Amazônia, né? Um negócio assim que eu comecei a ouvir falar, falei, que é isso aí, mano? Ratanabá, parece nome de filme da Pixar. Cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série... Então, mas aí essa imagem é a mesma que usou do manuscrito 512, né? De artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Caramba, não é aquela SP-304 não é a BR-152 não, eram túneis que ligavam continentes, amigos. Caramba, era o meu sonho pegar o carro e dirigir reto por 1000 quilômetros e parar em outro continente. Se bem que no Brasil 1000 quilômetros não é nada também, né? Ratanabá teria sido a capital global. Suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. Estão tentando meio fraco, né? Não faz tempo que a gente não ouve falar em querem ir à Amazônia, meu Deus. E outra, o Brasil era a capital do mundo. Meu Deus do céu, não dá pra imaginar isso. A empresa responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira. Simplesmente cinema. Olha quem é. Olha quem... Ih, minha câmera morreu. Tô azul. Ó quem é. Apenas que busquem conhecimento. É o ET Bilu! É o ET Bilu! Olha ele de novo! Agora eu entendi por que a cara dele tá 2 vezes na capa do vídeo. É porque ele é dobradinha do Urandir, pô. Maravilhoso! Foi o Urandir que usou o capacete, o Urandir que descobriu o Ratanabá. O mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. Aqui, ó. Cinema. Gente, agora aperta o cinto que o negócio vai ficar doido. Todas as celebridades são inorgânicas. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo. Eu não sou famoso, tá, pessoal? Então eu não posso dizer, mas isso não acontece comigo, não. Por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes. Olha, eu vou falar pra vocês que eu entendi o que ele quer dizer aqui, tá? Ele quer dizer que celebridades são fabricadas. Elas não... Tem muita gente que não tem talento nenhum e eles são fabricados. Tipo assim, você pode ser o melhor cantor do mundo, você pode ser o melhor artista do mundo. Se não tiver, as pessoas do poder não quiserem que você seja famoso, você não vai ser. E olha,
Em partes eu concordo, tá? Em partes eu concordo, porque de gente talentosa esse mundo está lotado, cheio. E algumas coisas acontecem e fica assim, caramba, por que essa pessoa, por que esse cantor é famoso? Por que essa cantora é famosa? Tipo assim, o cara não canta bem, ele não é o escritor das próprias músicas, por exemplo. E aí você vai ver, tipo, é uma rede de coisas, de mídia que estão sempre impulsionando o cara e colocando o cara em evidência, entendeu? Não, ó, não vou colocar o chapelete de papel alumínio não, tá? Não vou ficar falando, porque é assim mesmo. Óbvio que existem exceções, mas eu não descarto essa teoria. Inclusive, vendo essa foto aqui, né, entrando de novo no tópico de grandes agências que controlam a opinião, cara, não é loucura pensar nisso, de verdade. Pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O Programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nucleabras, uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país. Caramba, mas isso é fato ou já é parte da teoria? Porque eu achei genial, Petrobras é do petróleo, Nucleabras é nuclear, mano, vamos explodir tudo. Mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do Programa Paralelo. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 metros de profundidade. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o Programa Paralelo ao público e buscou encerrá-lo. Caramba, então era real mesmo o bagulho. José Sarney foi lá e plau, ó aí, ó. Tem um programa paralelo aí, ó. Os caras estão fazendo bomba que explode. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nucleabras e o Programa Nuclear Brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Apesar do Programa Paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Uau, caramba, eu não sabia disso. Pô, muito interessante saber que o Brasil domina a parte de enriquecimento de urânio. A gente ainda tem, né, em Angra, a usina nuclear, né? Assim, eu sou muito leigo pra falar alguma coisa, mas, sinceramente, visto que o Brasil passa por crises hídricas e cada vez mais frequentes, pelo menos o que eu me lembro, não seria de todo ruim pensar em mais usinas nucleares, não? Ou eu estou falando besteira? Eu tô sendo sincero, pergunta sincera pra vocês aí. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o Programa Paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano Laboratório Nacional de Los Alamos, o Brasil, se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. Caramba, já imaginou? O Brasil surpreende tudo e todos? Não quero imaginar jamais esse cenário.
O Tesouro da Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização de um tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras, prata, libras e moedas de outros países. O tesouro estaria escondido na ilha de Trindade e a carta também tinha instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de ilustrações da ilha. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro. E a galera foi tudo em peso lá pra tentar encontrar, tipo a expedição do tesouro perdido. Cara, é muito legal, né? A gente poderia ter filmes de histórias de piratas da vida real mesmo, né? A gente tem o Piratas do Caribe, que é muito bom, inclusive. Na verdade, é bom até o que tem lá o David Jones, né? Depois fica mais ou menos, né? O outro o filme depois do David Jones ainda é legal, os outros são descartáveis, mas enfim. E liderou uma expedição até Trindade, porém sem sucesso em achar o tesouro. A matéria do jornal brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para tentarem reivindicar essa recompensa para si, mas ninguém teve sucesso. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Caramba, Ilhabela, olha só! Eu estive lá em 2023, em fevereiro. Não encontrei nenhum tesouro, pessoal. Só encontrei um monte de borrachudo. Os bichos pica, ficam uns vergão desse tamanho na perna. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Thiry, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro, conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. De acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso. Por que toda hora que vai falar Gugu, ele fala Gugu? Mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança, ou então que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, mas sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Então, ouvi falar sobre isso aí. Eu acho que o fato dele ter sido por alguém da família, pouco provável, por filhos... Porque isso seria descoberto, né? Se faz a perícia, se tem a causa da morte, sei lá. Agora, o fato, tipo assim, dele tá mexendo em alguma coisa, tentando tirar o cheiro de alguma coisa, aí eu já não boto minha mão no fogo. Pode ser que sim, de fato. Porque não. Assim, vamos lá, de novo, ó. Quem que, tendo o dinheiro do Gugu, morando nos Estados Unidos, com toda a grana que ele tem, por que ele não ia chamar alguém pra arrumar o ar-condicionado? Por que ele ia subir e arrumar o ar-condicionado? Essa é a pergunta que se faz. Eu sei que nos Estados Unidos é muito caro chamar gente pra arrumar as coisas, porque aqui também é. Prestador de serviço, meu Deus do céu, só em último caso. Eu subo até no telhado aqui. Mas assim, eu sou eu, né? Eu não sou o Google. O Google é diferente, né? Não existe nada comprovando isso, e eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo, que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Ah, mas isso é verdade. O Anhangabaú ali, a cidade de São Paulo inteira é amaldiçoada. Você entra, parece um domo, é um calor, é uma poluição, um negócio assim, ó. Só não consegue ser pior que o Rio de Janeiro. Brincadeira, gente, é piada com o Rio, hein, ó. É pra rir, hein, Essa região é cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito. Caramba, mano, o Rio Tietê já era poluído desde essa época. Minha nossa. E ao cruzar esse rio,
você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas e é de seu nome que vem o nome do rio. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que o edifício Joelma fica no Anhangabaú. Se ficar, é zoado mesmo, é verdade? Todo edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Em 1937, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa ou grupo de pessoas. Caramba! Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Ah, eu tô de boa, eu não quero pagar pra ver não. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas. Tá me dando um cagaço, mano. Sério, tá me dando uma cagarréia esse final de vídeo aqui, eu só queria rir só. Viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas. Nossa! E morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os próximos anos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú, e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Mano, não, peraí, se aquele edifício que pegou fogo é aí, eu vou me cagar na calça. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joelma. Senhores, eu me caguei na calça. Eu estou todo calabreado de merda. É sério, eu estou todo borrado. Eu quero ficar conversando com vocês aqui. Eu não quero ver esse vídeo mais. Falta quanto tempo pra acabar? Falta 1 minuto, 1 minuto e 10. Eu não tô legal, eu não quero ver. Vamos dar risada? Vamos rir? Bota o Atumalaca aí, vai, bota. Tentar pensar em coisa boa, coisa legal. Bater com a cabeça aqui, ó, garrafa na cabeça, alegria. Vamos lá, que agora eu estou todo calabreado mesmo, viu? E o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300, sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado, e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. Tá aí um lugar que, se me pagassem todo o dinheiro do mundo, eu não iria. Sério, eu não iria. De verdade. Não dá. Intancável, não dá. É isso, acabou? A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais.
com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. Ah, tá bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, menino Thomas, muito obrigado. Eu não vou dormir essa noite e nem a noite que vem, talvez nem a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tá assistindo até aqui, comenta aí, eu sobrevivi ao Anhangabaú. Eu nem sei como escreve essa palavra, tipo Arnold Schwarzenegger, mas tenta aí o seu melhor. É sem ver no Google, tá? Sem pesquisar. Considere se tornar membro aqui no canal pra você aparecer como toda essa galera que ficou aparecendo ao longo do vídeo. A gente tem também a nossa meta que o icebergzinho aparece aqui. 500 membros eu gravo o iceberg do Christian. Porque aí eu consigo pagar meus remédios psiquiatra depois. Tá bom, meus amigos? É isso. Se cuida, se inscreve aí no canal. Tamo junto, manda pros amigos. E até o próximo, que eu preciso realmente tomar um banho e limpar minha cueca agora.